Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar sequência então aqui à nossa última aula e agora nós vamos começar a trabalhar com essa tabela aqui de repositórios. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma classe aqui dentro, vou chamar ela de MoveRepo. Essa nossa classe, ela vai representar, ela vai, melhor dizendo, manipular a minha tabela de filmes. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nela, então, é criar um construtor para essa nossa tabela. Esse construtor, eu preciso falar que ele vai trabalhar com aquele meu data context que a gente criou. Então aqui, ó, eu vou receber como parâmetro o meu data context e vou dar um nomezinho de context para ele. Quem vai prover essa instância aqui é o mecanismo de injeção de dependência do .NET. Nós vamos ver essa parte um pouco mais à frente no curso. Não se atente muito a isso, mas parte do princípio que a gente vai ter uma instância do nosso contexto aqui, tá? Mas eu não vou querer trabalhar com o meu contexto inteiro. Eu vou querer trabalhar com uma tabela. E a gente vai então declarar aqui uma private read only. Vou chamar de, ela vai ser do tipo, melhor dizendo, db7, a gente viu isso agorinha, né? É o db7 de move. E aqui eu vou chamar ela então de underline db7. Já aqui no meu construtor, eu vou falar que o meu db7, ele é o meu context, tá? E eu vou pegar a minha tabela de moves. Então, toda vez que eu estiver me referindo aqui a underline db7, eu vou estar já com a instância da minha tabela de moves mapeada. Eu só vou jogar para uma linha única aqui para melhorar. Legal? Isso aqui é o que eu tenho de básico para fazer num repositório. O que mais eu vou precisar ter? A primeira coisa, quando a gente tem uma tabela no banco de dados, a gente vai lá e dá um select asterisco from, correto? Então nós vamos ter um método aqui que vai listar os meus moves da minha base de dados, tá? Esse meu método, eu vou criar aqui um public, tá? A gente sempre vai trabalhar aqui assíncrono, tá? Por que assíncrono? Não se preocupe, é tranquilo, mas é porque eu tenho, não necessariamente, eu tenho a resposta do banco de dados no mesmo milissegundo que a minha requisição para ele. Então a gente sempre vai trabalhar aqui assíncrono, tá? Então eu vou falar que ele é um public async. Por eu estar trabalhando assíncrono, eu tenho que trabalhar aí com uma promessa que o banco de dados vai me retornar algo. Aqui no .NET, então uma promessa, né, uma tarefa que vai ser executada. Então eu vou ter uma task e o resultado dessa task vai ser uma lista, eu vou usar aqui um iList de move. E o nome que eu vou dar para esse método aqui é list. Não vai ter nenhum parâmetro e aqui nós vamos simplesmente abrir e fechar chaves. Aqui nós vamos começar a programar ele. Deu para entender então? Ó, eu tenho uma tarefa agendada que quando ela for concluída ela vai me retornar uma lista de moves. Então basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um return, vou fazer um await porque eu estou trabalhando com assíncrono e vou falar que eu quero que o meu underline db7 ponto to list async. Eu vou chamar esse método aqui simplesmente. Pessoal, com isso aqui eu estou indo lá fazer um select asterisco from no banco. Esse to list async, ele vai lá, faz o select asterisco from, me retorna isso, tá? E ao retornar isso, a gente vai devolver para quem estiver chamando a gente, tá? Chamando esse método. Como tem uma linha só, também vou colocar como expression body, eu vou só vou jogar para a linha de baixo aqui, porque a fonte está muito grande para não atrapalhar. A outra coisa que eu sempre costumo fazer eu preciso editar, preciso trazer os detalhes de algum item, eu preciso encontrar um item dentro da minha tabela. Então, eu vou fazer aqui um public async, ele vai me retornar uma task que, ao ser concluída, o retorno dela vai ser um move, um único. O nome desse meu método vai ser find.
E aqui eu preciso, para eu encontrar algo, eu vou precisar encontrar baseado numa pesquisa. Então eu vou sempre encontrar baseado no meu ID. Aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou ter um return await underline db7 ponto. Eu tenho aqui um método chamado findAsync, em que eu posso vir aqui e passar o meu ID. Com isso, eu já tenho o meu retorno. Aqui o que ele está falando, ó, um possible null reference. Porque imagina só que eu tenho minha tabela criada, eu tenho o registro com ID 1, 2 e 3 lá. Se eu passar qualquer um desses números, ele vai me retornar um null. Só que se eu passar o ID 4, ele vai me retornar null. E eu não tenho como prever isso, eu consigo tratar depois do retorno, não antes. Então o que eu vou fazer? Ao invés de retornar uma task de move, eu vou retornar uma task de move nulável. Porque quem implementar esse método find, ele vai saber que ele vai ter que se preocupar que talvez volte nulo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, jogar como expression body, e agora eu já tenho o meu método list e find, que são métodos de trazer informações. Nós vamos fazer agora um método, né, de criar um novo filme, de adicionar um novo filme. Então, eu vou declarar aqui um public async. Esse meu async ele vai me retornar uma task. Eu vou retornar o próprio filme criado, tá? E eu vou chamar aqui de add. Quando eu fizer o método de adicionar, eu tenho que estar adicionando um filme. Então eu vou vir aqui, ó, fazer move do tipo, o tipo move, propriedade, parâmetro aqui, move. E aqui, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o nosso db7, chamar um método add dele, tá? Esse, vou até usar não é o add mesmo, desculpa, tá? O db7.add o meu move aqui dentro. O que eu quero dizer com isso? A gente está trabalhando aqui com repository pattern, ou seja, eu não executo as coisas diretamente no banco de dados, só de eu estar modificando esse meu db7. Eu preciso, de uma forma direta, mandar ele persistir isso. É mais ou menos no banco de dados aquele conceito de ter uma begin tran e um commit. Eu não tenho aqui uma transaction, tá? Mas eu tenho que obrigatoriamente falar para o meu repositório que eu quero commitar aquela alteração. Então eu adicionei um filme e agora eu quero, aí sim com o await, falar que eu preciso fazer um commit. Então eu vou fazer um db7.commit. Eu precisaria arrumar uma forma de comitar isso aqui, né? Ou de confirmar. Mas eu não tenho isso aqui. Por que eu não tenho esse método? Tal qual é o exemplo que eu dei da transaction, esse commit ele não fica a cargo de cada tabela da, porque ele até poderia estar tendo uma mudança em mais de uma tabela ao mesmo tempo, mas fica a cargo do meu banco de dados realizar esse commit. Então, o que nós vamos fazer agora? Percebe que lá no comecinho a gente separou da B7 que a gente ia trabalhar e, através do meu contexto, que é a representação do meu banco de dados, eu preenchi o meu DB7. Então aqui não é o meu DB7 que tem commit, é o meu context. E por que eu não estou conseguindo, né, fazer aqui esse commit, ter acesso a esse meu context aqui? Porque ele é privado, né? Ele só existe aqui dentro desse escopo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir fazer um private read only do tipo data context underline context. E aqui eu vou dar o Ctrl ponto e pedir para inicializar. Então olha só que interessante, eu já estava recebendo o contexto, agora eu estou pegando esse contexto e salvando ele, né, numa propriedade privada da minha classe, já separo o db7 também para trabalhar, e agora aqui ó, eu acabo tendo acesso ao meu contexto. A única coisa é que esse meu método commit aqui ele está vermelhinho.
porque commit era a forma didática, né, de eu te explicar. O commit aqui para o meu context é um método chamado save changes async, ou seja, eu estou salvando o meu move. Então, ó, só para relembrar, primeiro eu marco ele para ser adicionado, né, mas ele ainda não foi. Se eu terminasse sem chamar essa sintaxe aqui da linha 27, ele não ia ser persistido no banco. Aqui eu estou indo lá e pedindo para persistir. E aí ele está dando um erro porque eu falei que obrigatoriamente eu ia devolver um filme para ele. Então eu só vou vir aqui e fazer o return do próprio move que eu recebi. Porém, quando ele adicionar e passar pelo Save Changes Async, ele já vai gerar para mim um ID automático, né? Porque a gente configurou lá aquele hash key, ele vai configurar minha chave primária automaticamente, e agora a minha instância de move já vai ter o ID que acabou de ser inserido. Então essa aqui é a nossa implementação para adicionar. Bom, uma outra abordagem que eu vou ter aqui é para eu conseguir fazer o update dessa minha informação. Então, eu vou fazer um public async, também é uma task, eu vou retornar um move depois de alterado e vou chamar de update. Quando eu for fazer esse update, eu vou fazer um update também de um move. E basicamente aqui, pessoal, não é diferente do que a gente fez em cima, tá? Nós vamos pegar o nosso db7, vamos chamar o método update dele, passando o meu novo move aqui, o move já com as informações atualizadas, tá? Lembrando que eu estou num contexto de repositório. Eu já espero que esse meu move ele já venha com dados novos. E ele sabe que esse move vai ter um ID, então esse método update ele já é inteligente o suficiente para alterar os dados daquele ID. E aqui, igual a gente fez, eu vou lá então pegar o meu contexto e comitar ele aqui, né, fazer o save changes e retornar o move que foi atualizado. Eu vou também pegar aqui agora, ó, e fazer o meu public async task, só que aqui eu não vou devolver um move, que eu vou pedir para remover. Então eu vou dar um teste aqui de bool, só para falar se ele deu certo ou se deu errado, tá? E eu vou chamar aqui de remove. Esse meu remove, ele também tem que receber um filme que precisa ser deletado, tá? E basicamente, ó, mesma coisa, db7.remove, vou remover esse move e vou fazer aqui o meu await de underline context.save changes async. E esse meu save changes async, eu vou ter aqui eu vou ter que retornar aqui um booleano, né? Você vai perceber que o retorno do meu save changes, ele retorna já para mim um int, que é o id que foi removido ou não, tá? Mas aqui basicamente eu vou fazer um return true aqui. Se ele não tiver conseguido fazer, ele vai estourar uma exceção aqui e basicamente eu não preciso me preocupar com isso, tá bom? Esse aqui seria um CRUD básico, tá legal? Mas eu tenho algumas coisas extras para fazer no meu baseado na minha entidade Move. Porque, ó, vamos analisar a entidade Move aqui. Eu tenho uma propriedade aqui que é se o meu Move se ele está ativo ou não, tá bom? Então, olha só, vamos pensar em como a nossa aplicação funciona. Se eu estou numa área administrativa e preciso ter a lista de todos os filmes para eu dar manutenção neles, ativar, desativar e afins, eu consigo, eu preciso ter listado todos, como nós fizemos aqui. Porém, para quem estiver lá, né, ainda usando o nosso exemplo, lá no totem de atendimento, vendo quais filmes está disponível para ele assistir, não faz sentido eu devolver uma lista de todos os filmes, somente dos ativos, concordam? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um outro método aqui, dessa vez é um public async
task também de um iList de movie, e eu vou chamar esse aqui de list actives. Ou seja, eu vou fazer uma regra para ele me listar somente os filmes que estão ativos. Então, eu vou fazer aqui um return await underline db7. Aqui eu posso usar uma função, um método chamado where. Esse where eu consigo fazer um filtro aqui. Eu estou filtrando o quê? Eu estou filtrando movie. Então eu vou falar assim, ó, eu quero listar todos os filmes cujo o movie esteja ativo. Que aqui, por ele ser um booleano, eu não preciso comparar com true. Se ele for true, já aplica. Se ele for false, ele já vai estar fora. Depois disso aplicado, eu posso aí chamar o toListAsync. Vou até pôr como expression body aqui. E agora eu tenho um método que lista somente os meus filmes que estão ativos. Olha que interessante, então. Eu tinha uma abordagem ali que eu tinha tudo que era normal de ter, né? Um CRUD básico com as 5 operações ali, né? As 4 operações mais a de leitura com listagem encontrando. E agora eu tenho aqui uma listagem extra que eu estou listando somente os ativos. Isso mostra o poder que a gente vai conseguir ter para criar diferentes visões. Antes de encerrar esse vídeo, eu só queria fazer um último ajuste aqui, que é com relação a uma convenção que existe, tá, no .NET, que é o seguinte: toda vez que eu estou criando um método assíncrono, a convenção, né, as boas práticas, pede para eu colocar um sufixo async no meu método. Percebe aqui que eu tenho um toList async? É uma convenção. Então, em todos os meus métodos, ó, eu vou ter o sufixo async aqui bem estruturado, certo? Bom, até aqui a gente já conseguiu avançar bem. Se a gente já tivesse gerado o nosso banco de dados, a gente já conseguiria adicionar, adicionar, remover, atualizar um filme. Nós vamos ver aí nas próximas aulas mais exemplos, tá? Com a outra entidade, nós vamos usar a Room aqui como exemplo. Então não sai daí, espero você na próxima aula.